Vasco, saiba quanto vai custar a reforma do estádio de São Januário. Projeto de lei do potencial construtivo do estádio aguarda sanção do prefeito Eduardo Paes. O Vasco perdeu para o Juventude na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro por 2-0 e agora corre risco de entrar na zona de rebaixamento. A equipe soma apenas 7 pontos na competição. Com isso, o treinador do time, Álvaro Pacheco, está próximo de ser demitido, segundo informação de Lucas Pedrosa e confirmada pelo G. O treinador tem 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Foram 10 gols sofridos e apenas 1 marcado. Apesar do péssimo momento dentro de campo, fora das 4 linhas o Vasco tem novidades. A reforma do estádio São Januário foi aprovada na Câmara e agora aguarda a sanção do prefeito Eduardo Paes. Quanto vai custar a reforma? Depois da aprovação do prefeito do Rio de Janeiro, o Vasco pode fechar a venda dos 197 mil metros quadrados disponíveis com um dos 3 interessados. O clube deve receber algo em torno de 500 milhões de reais na negociação. E assim, essa quantia só poderá ser usada na reforma do estádio. O projeto vai aumentar a capacidade de 24 mil para 47.383 torcedores. Além disso, a reforma também vai trazer melhorias para a fachada da sede, com a construção de 2 torres, integração ao entorno, modernização, conforto, segurança e sustentabilidade. A expectativa do Cruz Maltino é que as obras comecem em dezembro de 2024 e a inauguração do novo estádio aconteça em 2027, quando o estádio São Januário completa 100 anos. Pedrinho comenta. Na última semana, Pedrinho, presidente do Vasco, comentou sobre a expectativa com a reforma do estádio. A gente sabe que isso vai ter um impacto direto em todos os aspectos de receita para o clube. A gente sabe do engajamento, a gente sabe do potencial da torcida do Vasco. Conta. Ramon Dias topa voltar ao Vasco após demissão de Álvaro Pacheco. É tudo muito emocionante para mim, e quando começar as obras, que a gente espera que seja no final desse ano ou no início de janeiro, é ter paciência e segurar a ansiedade até o estádio ficar pronto. Completa. Ramon Dias topa voltar ao Vasco após demissão de Álvaro Pacheco. Com a demissão de Álvaro Pacheco, que será anunciada em breve, existe a possibilidade de o diretor técnico Felipe Maestro comandar o time. Após 3 derrotas em 4 jogos, Vasco prepara a demissão de Álvaro Pacheco. O treinador português deve ser comunicado da demissão quando a delegação Cruz Maltina voltar ao Rio de Janeiro. A diretoria do clube e a SAF já preparam a saída. O presidente Pedrinho deve ser o responsável pelo aviso. Com a demissão de Álvaro Pacheco, que será anunciada em breve, existe a possibilidade de o diretor técnico Felipe Maestro comandar o time do Vasco no jogo deste sábado, 22, contra o São Paulo. Segundo o Atenção Vascaínos, Rafael Paiva é o favorito para assumir o Vasco no jogo contra o São Paulo. No entanto, há também a possibilidade de Felipe Maestro assumir o comando da equipe para a sequência. Ramon Dias volta ao Vasco? Ramon Dias cobrará na FIFA o valor de 16 milhões de reais pela rescisão de contrato com o Vasco. O Vasco alega, na ocasião, que foi o treinador que pediu demissão. Ramon nega a versão do Cruz Maltino. O técnico ainda disse que ficou surpreso com o comunicado do clube nas redes. Segundo apurou Bolavic Brasil com pessoas próximas ao comandante, ele topa um retorno ao Cruz Maltino em breve. Ramon ficou chateado com a sua saída, mas entende que foi uma decisão das 777 partners. Em caso de uma proposta feita por Pedrinho, o comandante ouviria com muita atenção a possibilidade de retornar para salvar o clube. Em um mês, Álvaro Pacheco comandou o Vasco em 4 jogos. Todos eles válidos pelo Brasileirão. Foram 3 derrotas, para Flamengo, Palmeiras e Juventude, e um empate com o Cruzeiro. A equipe no momento ocupa a 16ª posição da tabela com 7 pontos. Pedrinho entende que o comandante não vai conseguir tirar o melhor do time para a sequência do ano, e está irritado com algumas situações. Substituto de Álvaro Pacheco. Pedrinho escolhe Rafael Paiva para assumir o Vasco. As informações são de que o comandante português deve deixar o Gigante da Colina após apenas 4 jogos. Jogando fora de casa, o Vasco perdeu mais uma partida no Brasileirão Série A. A equipe carioca perdeu de 2-0 para o Juventude. Os gols da partida foram marcados por Lucas Barbosa e Jean Carlos. Com mais essa derrota, o Gigante da Colina completou 4 jogos sem vencer. O detalhe é que nesses 4 confrontos, o time foi comandado pelo treinador português Álvaro Pacheco. Desde sua chegada, ele só não foi derrotado em uma partida. Nos 4 jogos, Álvaro somou apenas 1 ponto.
Com isso, de acordo com informações de Rafael Zarco, do GE, ele deve ser demitido mesmo com um curto período de trabalho. Para se ter ideia, internamente as informações apuradas pelo jornalista Marco Vasconcelos, do portal Atenção Vascaínos, o favorito para assumir cargo de treinador do Vasco é Rafael Paiva. Rafael Paiva é um dos nomes cotados para assumir o clube. Ele comanda o time carioca sub-20 e pode assumir até interinamente o Vasco da Gama. Vale destacar que antes da chegada do treinador português, ele já havia feito isso. Ainda conforme o que Marco Vasconcelos, do Atenção Vascaínos, trouxe em sua apuração, o ex-jogador Felipe, que assumiu um cargo na diretoria do Gigante da Colina, também está sendo cotado para assumir a equipe. Situação do time carioca. Até aqui no Brasileirão Série A, o clube tem apenas 7 pontos conquistados em 10 jogos disputados. A equipe tem apenas 2 vitórias no torneio e já soma 7 derrotas. Pedrinho decidiu ainda na madrugada pela demissão de Álvaro Pacheco no Vasco. O Gigante da Colina está em 16 graus lugar na tabela com a mesma pontuação do Corinthians. Porém, se o Vitória vencer o Atlético Mineiro nesta noite no fechamento da rodada, o time entra no Z4. Pedrinho decidiu ainda na madrugada pela demissão de Álvaro Pacheco no Vasco. A situação esquentou nos bastidores da Colina, após mais uma derrota para o Vasco no Brasileirão. Momento conturbado. Vasco chegou ao seu 4º jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, sendo um empate e 3 derrotas, a última diante do Juventude por 2-0, na última quarta-feira, 19 no estádio Alfredo Jaconi. O técnico Álvaro Pacheco conquistou apenas 1 ponto dos 12 disputados à frente do Gigante da Colina desde sua chegada. Por conta desse retrospecto negativo, a sua saída já vinha sendo debatida após o apito final. Conforme informações do youtuber Leonardo Baran, a decisão para sua saída ocorreu durante a madrugada e foi um pedido de Pedrinho ao diretor executivo do clube, Pedro Martins. A chegada do comandante português foi um pedido da 777, mas o desempenho em campo não foi o esperado. Decisão tomada. Decisão tomada na madrugada. Após derrota para o Juventude por 2-0, Álvaro Pacheco não será mais o técnico do Vasco da Gama. O diretor executivo Pedro Martins, que a pedido da 777 contratou o treinador, agora a pedido do Pedrinho, será o responsável ao comunicá-lo da demissão, revelou. Com apenas 7 pontos em 10 jogos, o Cruz Maltino vê a sua situação complicar fora dos gramados. Isso porque o clube tem uma dívida com um dos seus principais jogadores, Payet, que fizeram o empresário do jogador cogitar a saída do craque de São Januário. Mas o jogador destacou o desejo de se manter na equipe, mas quer que as pendências sejam regularizadas. Apesar de toda essa movimentação sobre atrasos de pagamento e direito de imagem, a gestão vem se mantendo on no mercado. No domingo contra o São Paulo, Rafael Paiva é o favorito para assumir o cargo enquanto Pedrinho define quem será o substituto. Chegada de reforços? Isso porque vem buscando um acordo para acertar a chegada de Felipe Coutinho na equipe. O presidente Pedrinho já se reuniu diversas vezes com o jogador, mas o acordo ainda não foi fechado entre as partes. Vasco demonstra interesse em Nonato, que está de saída do Santos. Desta forma, o nome do meia vem sendo cogitados em outras equipes do futebol nacional, como Fluminense e Botafogo. O Vasco está confiante do acordo, mas aguarda apenas pelo jogador para que seja fechado. Jorge Sampaoli é opção após Vasco preparar demissão de Álvaro Pacheco. Sem conseguir vencer desde que chegou ao Brasil, o gringo vinha recebendo muitas críticas em São Januário. O Vasco vive um momento pior do que muitos poderiam imaginar, ocupando uma vaga bem próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com o sinal de alerta ligado na força máxima após mais uma derrota. Para se ter ideia do quão preocupante está a situação, o Cruz Maltino conquistou apenas 2 vitórias nos primeiros 10 jogos da competição, somando míseros 7 pontos em 30 disputados, provando que muita coisa precisa mudar. Em comparação com outros anos em que foi rebaixado na mesma altura da torneio nacional, os cariocas já haviam somado mais pontos, algo que deixa o clima ainda mais desagradável. Nessa linha, sabendo da enorme pressão vinda das arquibancadas, os dirigentes vascaínos já estão preparando a demissão do técnico Álvaro Pacheco, que em 4 jogos no comando, ainda não conseguiu vencer. Mais um gringo? Um dos nomes que passou a ser especulado no Gigante da Colina é o de Sampaoli, que coleciona passagens por Santos, Atlético Mineiro e Flamengo no futebol brasileiro, mas atualmente está sem clube.
Seu último trabalho foi justamente em 2023, quando esteve no comando do rival acima citado, somando 20 vitórias em 39 jogos, mas saindo de forma negativa com um aproveitamento que não empolgou. A questão é que o argentino estaria disposto a voltar ao Brasil, mesmo que, como sempre, exija que contratações sejam feitas para que tope dar início em um novo trabalho, ainda mais nas condições atuais do Vasco. Sem contato e com plano B, é importante deixar bem claro que não existe qualquer tipo de negociação em andamento neste momento, até porque a saída do atual treinador ainda não foi oficializada, mesmo que seja algo dado como certo. No entanto, possibilidades devem começar a ser analisadas internamente, como até mesmo subir Rafael Paiva. Haja vista que a água está chegando no pescoço e uma atitude necessita ser tomada, antes que seja tarde demais para uma reação.